Vamos lá, então, falar um pouquinho, como eu disse, a gente vai conversar sobre o mercado dos games no Brasil. Vamos falar sobre áreas e carreiras e habilidades e conhecimentos que os profissionais precisam ter. Começando sobre o mercado, esses dados que eu estou trazendo para vocês, eles são de uma pesquisa de 2018, porque a pesquisa de 2019, que seria publicada em 2020, foi cancelada por conta do Covid. Então, agora a gente espera poder atualizar, a gente espera poder ter pesquisas mais recentes, atualizadas sobre todos os mercados, né? Esperamos aí que o Covid dê essa brecha para a gente poder ver pesquisas novas publicadas. Mas essa pesquisa, que foi feita em 2018, mostrava que a indústria dos games fatura no ano 150 bilhões de dólares no mundo, o que é muito mais do que o que a indústria do cinema fatura. O cinema fatura em torno de 100 bilhões de dólares e a indústria de games fatura 50% a mais do que isso, o que é um indicativo bastante interessante, né? Porque a gente vê que a gente imaginava, todo mundo, quando a gente fala de entretenimento, no geral, imagina que a grande indústria do entretenimento é a indústria do cinema, e não é, ela é a indústria dos games. A gente, quando fala de indústria, a gente está falando de todas as pontas que geram faturamento dentro daquele mercado. Então, a gente está falando de produção de jogos, venda de jogos, patrocínio, a gente está falando de torneios digitais, a gente vai um pouco passar por todas essas carreiras hoje, mas quando se fala em indústria dos jogos, a gente não deve pensar só na produção do jogo em si, mas a gente deve pensar em todos esses desdobramentos dos torneios, dos produtos, dos advert games, que são aqueles joguinhos que você não compra, mas você é obrigado a assistir propaganda, campanhas de marketing que são feitas dentro de jogos, os próprios atletas de jogos digitais, os e-athletes, os atletas digitais e seus técnicos e sportscasters, que são os narradores de jogos digitais, enfim, toda essa composição aí monta o que a gente chama de indústria dos jogos. Então, se no mundo o faturamento da indústria dos jogos beira 150 bilhões, na América Latina, o lucro, daí não é faturamento, tá? O lucro do mercado de jogos eletrônicos está em 5 bilhões de dólares. Multiplica por 5 aí para ver o tamanho desse mercado. O Brasil está em 13º na posição de mercado consumidor mundial de jogos digitais. Quer dizer, tem dinheiro, tem jogador, tem mercado aqui no Brasil. O Brasil faturou, nesse ano da pesquisa, 1,5 bilhão de dólares. O Brasil, quando comparado com a América Latina, é líder de segmento dentro dessa área. A gente teve 71 e um pouquinho mais por cento das empresas faturando até 81 milhões no ano. E em 5 anos, a quantidade de empresas dentro do setor cresceu em 164% no Brasil. Quer dizer, um mercado em franca ascensão, em franco crescimento. Pesquisas indicam que mais de 70% dos brasileiros consomem algum tipo de jogo, inclusive aqueles de celular, né, que também são jogos. Então, vejam, 70% é coisa pra caramba, hein, gente? Só 30% de nós não consumimos nenhum jogo. E o Brasil está em 3º lugar no ranking de maior número de jogadores oficiais aí de jogos digitais. Então, tem mercado em vários segmentos diferentes. Além do próprio mercado do jogo digital, eu sempre gosto de lembrar que profissionais da área de games, eles também são muito bem-vindos em indústrias que aparentemente não tem nada a ver com games, como, por exemplo, a indústria da educação, que cria aplicativos, plataformas, materiais educativos que usam o conceito da gamificação, os famosos jogos educativos, e o processo, não precisa necessariamente ser um jogo, né? Pode ser só o processo de ludificação, o processo de criar pequenos processos que imitam um jogo, sem ter que ter o jogo inteiro na aula, dentro da sala de aula. Esses profissionais que criam a ludificação dos processos educativos são muitas vezes profissionais que vêm do mercado de games.
O mercado da própria medicina tem usado muito, principalmente a questão do treinamento. Eles têm usado jogos digitais que ajudam a treinar os médicos a performar virtualmente o treinamento de novas cirurgias que eles aprendem a fazer, até o uso de realidade aumentada, realidade virtual, para que os pacientes em cirurgias plásticas, por exemplo, ortodontia, que eles vejam qual vai ser o resultado depois que o tratamento for implantado. Então, um uso aí meio misturado de marketing e vendas, né, para o público do mercado da medicina. Simuladores e visualizadores, que são ferramentas bastante utilizadas nas montadoras de carro, avião, de peças grandes, que são muito caras, que se a gente erra na hora da confecção do protótipo, a gente usa uma verba absurdamente grande da empresa. A possibilidade de simular através de realidade virtual, realidade aumentada e realidade mista, né? Simular a construção daquele protótipo e corrigir eventuais falhas dentro desses simuladores faz com que profissionais da área de games também tenham espaço em fábricas de grande porte, né? De desenvolver maquinário, desenvolver meios de transporte, enfim, inclusive a indústria bélica também usa bastante desse mercado de simuladores e visualizadores, e dentro da área de marketing, porque anunciar dentro de jogos digitais é uma coisa que tem funcionado muito, tanto você desenvolver um jogo para que a sua empresa fique conhecida através desse jogo, como também simplesmente anunciar, comprar espaço de anúncio dentro de um jogo que não foi desenvolvido pela sua empresa, talvez nem tenha a ver com a sua empresa, mas a pessoa que estiver jogando vai ser impactado pelo seu produto ou serviço. Então, quem se especializa para trabalhar em jogos não necessariamente precisa trabalhar no mercado dos jogos, mas pode usar esse conhecimento de criação de jogos e processos de gamificação dentro de outras indústrias.